Olá pessoal, tudo jóia? Mais uma vez eu quero vir aqui agradecer imensamente a todos vocês que estão assistindo aí o nosso canal, ouvindo da palavra do Senhor, quanto que isso é importante para todos nós, porque a gente vai alimentando o nosso espírito com essas palavras, né, que a gente vai ouvindo todos os dias. Quero imensamente agradecer a todos que conversam comigo, que mandam suas mensagens, que me dão sugestões de temas. Já apareceram algumas pessoas que já estão me dando sugestões de tema. Como eu falei para vocês, eu sigo como um conteúdo tudo aquilo que eu estudo, que eu aprendo nos meus cursos e com algumas pessoas que são mesmo, que estudaram bastante sobre a Bíblia e me ensinam também um pouco. E o que eu estou aprendendo, eu estou aqui gravando esses vídeos e passando para vocês. Mas, gente, vamos começar hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre um amor. Bom, para quem quer seguir a Deus, Jesus nos ensinou que o caminho é o amor. Vamos fazer a nossa oração para que Deus nos dê essa luz, para que a gente consiga conduzir esse nosso caminho. Senhor meu Deus, te agradeço imensamente mais uma vez por estarmos aqui e hoje nós vamos falar um pouco sobre o amor, essa palavra que a gente precisa aprender e que a gente tenha que sempre levar em primeiro lugar a todos os nossos irmãos, aonde é um caminho que o teu Espírito vai se fortificar e a gente vai conseguir ter forças para combater o mal e a pressão do mundo que a gente sofre todos esses dias. Senhor, ilumine a casa de todas essas pessoas que assistem esses vídeos. Passem para elas, Senhor, o teu Espírito Santo, para que elas possam, a partir dessa conversa, a partir desse diálogo, elas possam multiplicar essas palavras suas para outras pessoas. Amém. Gente, vocês veem que 1 Coríntios, Jesus nos ensina falando com os apóstolos, e aí Jesus responde para um apóstolo qual o principal mandamento da vida. Então ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Olha só como é lindo quando Jesus falou isso. Eu acho que o lugar, quando Jesus falou essas palavras, o ambiente, aquele lugar, gente, eu imagino que deve ter passado uma brisa, sabe, gostosa, uma brisa que deve ter afastado um calor, e os discípulos devem ter se iluminado ali por ter ouvido isso. E amar a Deus, ou seja, se eu quero ir ao Pai, eu preciso amar a Ele primeiro. E Jesus continua, tá? O segundo, ele é semelhante a esse primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só. Então, como é que eu posso amar a Deus? Como é que eu vou dizer assim: eu amo a Deus, meu coração é todo de Deus, eu regozijo em nome do Senhor, eu me ajoelho todos os dias, eu amo a Deus, mas eu não amo o próximo. Então, não tem lógica, a conta não fecha. Então, para Jesus, ele ensina como nosso grande mestre, o nosso Senhor, que para a gente entrar no reino dele, a gente precisa amar a Deus e amar as pessoas.
Então, gente, gravem aí, anotem. O amor deve ser sua principal prioridade. Legal, né? Pra gente escrever nos nossos bloquinhos de anotações, no nosso caderno, até na Bíblia, né? Naquelas primeiras páginas. O amor deve ser sua principal prioridade. E aí, gente, engraçado que a gente passa, né? Lógico, por todos uns momentos assim difíceis na vida. São os nossos testes, são as nossas provações. E o que é mais interessante é que nesse caminho, nesse caminhar aí, a gente vai encontrando um monte de gente esquisita. Pessoas inconvenientes, que falam coisas que não devem falar naquela hora, naquele momento. Pessoas perseguidoras, pessoas chatas, né? Você não tem aquele amigo que, cara, é chato pra caramba, né? Que fala demais e diz umas coisas, sei lá, sem sentido. Então, enfim, eu tenho bastante desses, tá? Além daquelas pessoas, poxa, que a gente esperava alguma coisa e essas pessoas vão lá e nos decepcionam. Poxa, como que eu consigo amar essas pessoas? Mas vocês sabiam que essas são as principais pessoas que a gente precisa conviver e ter um relacionamento para que a gente possa aprimorar esse amor? Gente, não é fácil você gostar e você amar de uma pessoa que te trata bem, que está o tempo todo ali, batendo papo contigo, que está ali, não é legal? Não é bacana você amar seus filhos? Não é fácil você amar sua esposa, seus filhos, seus primos, seus tios mais próximos, seus avós? Não é fácil? Agora, você não desejar o mal para uma pessoa, ou você invejar uma pessoa porque tem alguma coisa e você não tem, e isso é difícil. Como é que você supera tudo isso? Quando você começa a exercitar esse amor. Então, eu digo assim, lógico, você vai fazer uma escolha. Existem pessoas que você precisa estar no seu convívio. Enfim, hoje eu estou aqui porque eu cheguei a pessoas que foram importantes para a minha vida para eu estar aqui. Aquelas pessoas que não são importantes para você, você não precisa estar colada nelas, porque você não vai conseguir evoluir, tá? Ela só vai te puxar para baixo. Então, tenham cuidado com isso. Depois deem uma lida lá no livro de Elias que vocês vão entender mais ou menos lá o que eu estou falando. Mas, gente, mas são importantes para que a gente exercite o nosso amor, para que a gente consiga olhar essas pessoas e dizer assim, Deus, o que essa pessoa está passando por ela ser dessa forma? O que ela passou na vida? O que ela vem passando hoje? Vocês lembram que eu falo muito sobre aquela guerra espiritual, aquela guerra astral, né, de um outro prisma, de um outro, vamos colocar assim, universo que a gente não enxerga, aonde existe uma guerra do bem contra o mal. Essas pessoas estão sofrendo isso, né? Estão sofrendo essas atribulações. E aí, gente, nós precisamos ser instrumentos, nós somos os instrumentos para que a gente busque mostrar para essas pessoas que o caminho delas para corrigir é você fortalecer o seu espírito junto com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa, junto com o seu espírito, estar ali próximo e equilibrar e vencer essa guerra em si. Então, são pessoas que estão ali. Vocês pensam que elas falam porque elas querem? Não.
Não é porque elas querem, gente. É porque realmente tem uma voz que vai chegar e fala isso aí, pum, fala. Entendeu? Porque ela está se deixando levar pelaquela voz. Vocês lembram, rapidinho, daquela conversa de Jesus com Pedro, que Pedro chega com Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é o Salvador. Aí Jesus diz: bendito és tu, Pedro, porque não foste tu que falastes isso, e sim o meu Pai que está no céu. E aí passou lá, o Pedro se achou o máximo, beleza, tranquilo, passou uns dias, no outro dia ele foi lá, se virou para Jesus, diz: Jesus, te preocupa, Senhor, não vai acontecer nada contigo não, a gente está aqui te protegendo. E Jesus se vira para Pedro e diz: sai-te daqui, Satanás. Aí Pedro diz: não, Jesus, ei Deus, eu não sou Satanás, eu não sou demoníaco, não és tu que falaste, e sim esse espírito mal que estás aí contigo. Então, ou seja, às vezes essas pessoas são inconvenientes, são chatas, às vezes essas pessoas nos magoam, porque realmente elas se deixam levar por essa pressão, tá? Dessa guerra que existe entre aí o bem e o mal. Lembram daqueles desenhos, né, animados? Quem é da minha época, né, sabe que tinha ali o Tom e o Jerry, e aparecia sempre ou o Tom Jerry, ou o Mickey Mouse, enfim, que aparecia ali um diabinho, um anjinho, aqui um falava uma coisa, outro falava outra, e ele ficava assim e tal, e lá. É mais ou menos isso aí que eu quero dizer a respeito dessas pessoas. E aí nós precisamos exercitar o nosso amor, é não desejar raiva, não desejar ódio, é a gente fazer com que o Espírito Santo consiga entrar no espírito dessa pessoa e consiga puxar ela, tá, dessa guerra que está existindo entre elas. E aí, gente, ou seja, a gente não pode se afastar de relacionamentos, tá? Outra coisa importante que vocês precisam ver sobre o amor, é lógico que todo mundo faz escolhas, tá? As escolhas são muito importantes. Mas as nossas escolhas, elas precisam ser pautadas em Deus, que eu quero dizer, nos ensinamentos de Deus. Antes de você fazer uma escolha, pergunte para Deus se a tua escolha é a correta. Que às vezes você faz uma escolha boa, com a ótima das intenções, mas não vai dar certo porque não é a escolha de Deus. Então, procura exercitar isso. Olha só, a gente acaba sempre muito querendo promoção. Eu quero me promover, eu quero ter um emprego, eu quero que o meu chefe me veja, eu quero ser o destaque do mês, eu quero ganhar uma gratificação melhor. É bom isso, é ótimo. Eu até te incentivo a fazer isso, mas coloca Deus em primeiro lugar. Sabe, porque quando você colocar Deus em primeiro lugar, você está fazendo isso por amor a Deus. E aí você está amando quem? O próximo. Porque se você escolher só o teu ego, só você aparecer, tá? O que vai estar acontecendo? Você vai se afastar dos teus relacionamentos. Trabalho e negócios são inimigos de relacionamento. Cuidado com isso. Às vezes a gente quer trabalhar que nem um burro de carga para pagar as contas no final do mês, para ter o que a gente deseja, o que a gente quer, mas a gente acaba se esquecendo que dentro da nossa casa nós temos uma esposa, nós temos um marido, nós temos filhos, nós temos pessoas que a gente precisa dar atenção, então a gente dedica a vida toda para um trabalho e quando chega a gente não tem tempo, e quando a gente chega a gente está emburrado, chateado, estressado, que não quer que o menino chegue perto da gente, que não quer. Então, muito cuidado com isso, ou seja, negócio e trabalho, eles não encaixam bem com o amor. Quando você faz os dois juntos e você tem
tempo para amar a Deus e o próximo é válido. E se você fizer dessa maneira, você vai ter as bênçãos de Deus para que esses teus negócios, para que esse teu trabalho prospere. Não deixe, em hipótese alguma, de buscar sempre Deus, tá? E tudo que você for adquirir é para adquirir, para usar em benefício de Deus. Então, o amor, gente, ele é eterno. Você pode, depois na tua Bíblia, dar uma conferida em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que esse amor, ele é eterno. E ele é um legado. Lembra quando a gente falou sobre uma herança? Pois é. Se a gente acessou ao Pai, se Deus nos fez filhos adotivos, conforme as ordens de Jesus Cristo, então Ele nos ensinou a amar. O que Jesus nos ensinou? Amar a Deus e depois amar as pessoas. Então, se o Pai nos ensinou a amar, nós temos que ensinar os nossos filhos também a amar. E os nossos filhos vão ter que ensinar os nossos netos a amar. Então, ele é um legado, ele é uma herança que a gente precisa aprender a passar para as pessoas. Engraçado que eu vejo nessa relação de amor. Vocês lembram que quando Deus colocou Davi na vida de Saul, Davi tocava a harpa e cantava os salmos, e Saul se acalmava do espírito que o atormentava. Passado, o tempo, Davi começou a trazer alegrias ao reino, de Saul, e Saul, do nada, prestou atenção e disse assim: esse cara quer me substituir. Olha a inveja. Então, o que ali naquele momento, o que mostra? Davi, com o amor que ele tinha a Saul, apesar de Davi saber que ele era ungido e que Saul também era ungido, tá? Mas Davi tinha aquele amor, lógico, primeiro a Deus e depois a Saul, fazia as coisas para deixar Saul feliz, deixar Deus e Saul feliz. E Saul, com um espírito mau, começou a ter inveja de Davi e começou a perseguir Davi. Saul deixou o amor de lado e Davi deixou de amar Saul por isso? Não. Não deixou de amar Davi. Davi continuou amando Saul. Para Davi, ele tinha essa noção de que eram espíritos malignos que estavam provocando Saul. Por muitas vezes, Davi procurou Saul e disse: o que eu te fiz? Cara, abre o jogo aí, te fiz algum problema? Pelo contrário, o que eu estou fazendo é para ti. É para garantir aí, teu reinado. Mas o egoísmo de Saul não deixava que isso, prevalecesse. Ele se virava para Davi e dizia: não, vem para cá, chega uma hora parar com essas arengas que a gente tem aí, bora fazer uma amizade, vem para cá e tal. Mas Davi, sempre iluminado por Deus, sabia que aquilo era uma armadilha, porque não conseguia ter um amor. Porque é isso que eu quero passar para vocês. O amor, ele tem uma energia. Quando você ama, você vai dar aquela luzinha verde. Vamos colocar uma cor aí para coisa entenda, para que entenda, não por favor, não vão interpretar mal isso aí. Então, assim, o amor lança uma determinada luz, você ilumina e você leva para aquela pessoa. E aquela pessoa, quando realmente recebe, ela te transfere essa luz verde dela. E aí esse amor, se não tem, ele vai e volta, e você sente no teu coração, tá? Que não existe amor. Então, por isso que ele é um legado, gente. Todas as pessoas, outra coisa importante para vocês entenderem,
que todo mundo no seu leito de morte, tá? Ninguém pede para ver objetos ou conquistas sociais, conquistas pessoais, né, prêmios. O cara tá morrendo, ele quer ver pessoas, ele quer pedir perdão para as pessoas, ele quer enxergar a vida, ele quer olhar para o céu, ele quer contemplar as naturezas de Deus. É o amor, tá? Então, não deixem para que esse amor venha explodir em você lá próximo do leito de morte, tá? Eu tenho aqui feito alguns exercícios. Comecei, vou falar para vocês, tem 3 dias que eu aprendi e venho fazendo esse exercício. Qual o exercício? Para que eu possa amar ainda mais as pessoas. Então, ou seja, toda manhã eu reforço a minha fé, tá? E peço para que o Espírito Santo me fortaleça em amar a Deus e as pessoas durante o meu dia. Então, isso aí eu fiz uma relação, se vocês forem ver lá na carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, eu fiz uma relação disso, e aí eu peço nessas minhas orações pela manhã isso, para que Ele fortaleça esse amor meu em Deus e com as pessoas, e para que eu consiga ter essa visão mais acurada, para entender que as pessoas que me tratam mal, as pessoas inconvenientes, as pessoas chatas, de repente elas estão precisando de um apoio, de uma ajuda, de repente uma palavra que eu diga ali possa dar uma consertada no que elas vêm sentindo. Gente, e aí é isso. Sacrificar o tempo da gente para amar não vai fazer mal algum para você. Pelo contrário, a melhor expressão do amor é o tempo que nos dedicamos para ouvir pessoas. Ouçam, vocês que estão ouvindo o meu canal, procurem dar esse start, dar esse início de uma conversa, mas procurem ouvir bastante as pessoas. Às vezes as pessoas falam a palavra de Deus, às vezes as pessoas falam um pouco da Bíblia, mas não têm aquele conhecimento profundo, mas já sabem falar. Deixem essas pessoas se expressarem, porque quanto mais as pessoas se expressarem, mais elas vão procurar conhecimento para ter mais conhecimento nesse diálogo. Então, gente, vamos dedicar o nosso tempo para amar. Essa é uma forma que a gente tem de amar as pessoas. Muita gente diz, muitos livros aí de autoajuda acabam sempre falando isso, ó. Nós temos duas orelhas para ouvir, nós temos uma boca para falar e tal. Vamos seguir mais ou menos isso. Vamos ouvir as pessoas, vamos dedicar nosso tempo para isso. Às vezes a gente chega lá em casa e a nossa esposa estava lá nos seus afazeres domésticos, passou o dia inteiro dentro da casa, sei lá, escutando louvor e escutando o filho quando chega de escola, perturbando a cabeça dela, que tem que fazer dever, tem que fazer aquilo outro. E às vezes a gente acaba chegando cansado e não quer ouvir, quer sentar na frente da televisão e ligar a televisão. Aí a gente não quer ouvir. Às vezes, realmente, um diálogo, ele fica difícil, que o dia foi estressado, mas exercite em você ouvir, porque ela vai se queixar, porque ela vai reclamar, porque ela vai não sei o quê. Gente, então é impossível, porque todas as mulheres vão reclamar, vão se queixar, vão enfim, isso aí é um atributo, né, que a mulher tem, que o homem também tem, né, e olha lá que o homem de repente tem mais do que a mulher, mas enfim. Então, gente, vamos sacrificar o nosso tempo para a gente ouvir as pessoas. O melhor exercício da vida, anota, olha lá,
aquele negocinho que a gente anota também, lá nas primeiras páginas da Bíblia, ou no livro que a gente usa, na nossa agenda lá, o melhor tempo, tá? O melhor exercício da vida é amar. Quer um exercício mais gostoso do que esse? Do que amar? Tem. A melhor expressão do amor é o tempo. Como é que eu vou expressar o meu amor? Com o meu tempo. E o melhor momento para amar é agora, gente. Não deixa isso para depois. Lembra daquela música do Legião Urbana, onde o Renato Russo cantava: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. E isso, gente, é a mais pura verdade. O amar é agora. Quando a gente abre a carta de Gálatas, tem um negócio interessante que ele diz lá no capítulo 6, no versículo 10, por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Essa é a versão, que eu tenho na minha Bíblia. Eu também extraí um trecho de Efésios, do capítulo 5, nos versículos de 15 a 17, diz: vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Amar. Dedica teu tempo para amar. E para finalizar, gente, em Provérbios, capítulo 3, versículo 27 e 28, vejam: não negues um benefício a quem o solicita quando está em teu poder, conceda-lhe. Não digas a teu próximo: vai, volta depois, eu te darei amanhã, quando dispõe de meios. Não façam isso. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Às vezes elas vão te procurar em busca de um bem material, vão te procurar pedir emprestado alguma coisa. Ouçam as pessoas e digam, e façam com que elas não saiam com o que elas forem buscar, mas saiam também com a palavra de Deus junto delas. Obrigado, gente, por mais esse canal. Encontro vocês com toda alegria, com toda felicidade no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.